Começando mais um programa, Alô Porteiro Amigo, dia 5 de maio, olha lá. Eita, nós. 5 de junho, 7h11 da noite. E é isso aí, né, minha querida amiga? Bora começar o programa. Boa noite, porteiro. Como é que vocês estão? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vocês estão ouvindo que a minha voz hoje tá meio assim? Estou com rinite, tá? Por causa desse negócio de tacar fogo aí, hein, pessoal? Vamos parar de tacar fogo, porque a garganta da presida aqui não aguenta. E já vou passando, antes de passar para o nosso querido convidado, para os nossos dois diretores que estão aqui na mesa. Hoje eu trouxe reforço, né, para me ajudar, que a voz tá pouca, mas eu vou usá-la de boa maneira aqui, muito. Vamos lá, Jorcelei. Bom, boa noite, pessoal, companheiros de caminhada aí de trabalho. Boa noite a todos. Desde já agradecemos por você estar aí com a gente, né, durante esse momento, que a gente vai estar aqui tentando passar um pouquinho do nosso dia a dia aí. Boa noite, Nilson. Boa noite. Também eu quero cumprimentar os companheiros aí, companheiras, né? E eu creio que tiveram um ótimo dia de trabalho, né? E vamos dar início agora ao programa, ok? É isso aí, E né, presidente? vamos deixar o nosso amigo aqui anunciar o nosso convidado, mais que querido, que a gente fez um convite e ele aceitou. É isso Muita mesmo. gratidão de você ter aceitado, viu? É isso mesmo. Anuncia o nome dele. E hoje nós estamos com a honra de receber aqui no nosso programa Luiz Menezes. Ele que é síndico em condomínio residencial vertical, conselheiro de condomínio residencial, conselheiro de segurança, conselheiro em prédio empresarial. Ou seja, Ele dá muito conselho. é muito conselho. Boa noite, Luiz. E para começar, a gente tem uma pergunta que também já é praxe. Quem é, o que faz, da onde vem? Conte um pouquinho de quem é Luiz pra gente, por favor. Boa noite para vocês todos aí que estão aqui e quem está aí, né, me ouvindo pela primeira vez. Sou o Luiz Fernando Menezes, quero agradecer pelo convite. Eu vim a convite de um convidado. Se ele me convidou, é porque ele se sentiu feliz aqui. Ele queria que eu passasse pelo mesmo processo e mesma experiência. Então, estar aqui hoje para mim é uma validação do trabalho de vocês, porque ele realmente falou que o programa é muito sério, pessoas muito legais, que vale muito a pena estar aqui. Eu sou Luiz Fernando Menezes, como foi dito aí. Eu sou do mundo empresarial, tenho uma jornada corporativa, eu tenho empresa no ramo de serviço, comércio, uma pequena indústria e a minha paixão, que é a minha escola, na área de comunicação, inclusive. E esses atributos de conselho que vocês colocaram aí, tem mais um ainda. Ah, é? É, porque eu também sou da área de conselho empresarial. Olha só. Então, esse lance de conselho, ele é muito sério. Você sabe para quem você deve pedir um conselho? Ah, geralmente eu peço para minha mãe. Dona Renata, um abraço, Dona Renata. Quando você quiser um conselho, você tem que pedir para dois tipos de pessoa. Ou para quem te ama, ou para quem é especialista. Ah lá, Bem isso. Porque senão vira palpite. senão verá. E quem dá palpite não tem responsabilidade com o resultado. Muito bem. Essa é a isso grande mesmo. questão do conselheiro profissional ou o conselheiro emocional, que no caso do nosso colega aqui é a mãe dele. Exato. Então, quando você se coloca na posição de conselheiro, você tem que ter, no mínimo, um desses dois interesses. Ou emocional, de querer colaborar, que muitos conselheiros não têm essa competência, essa habilidade, ou ser especialista no tema. Eu me coloco nessa situação de quem ama e quem é especialista, porque tem empresa, então a gestão de condomínio é de uma empresa. A gestão de uma empresa que tem um tipo de core business um pouco diferente, só que ainda assim você precisa fazer gestão profissional. Muito bacana. Uau, uau. Você é daqui do estado de São Paulo mesmo? Sou de Campinas. Campinas aí, tá vendo? A minha jornada é toda de Campinas. Esses conselhos e síndicos que vocês colocaram na abertura foram todos aqui em Campinas. Que bacana. Eu também sou de Campinas, por isso que eu falei, somos dois de Campinas. Que bacana. Sabe o que me motivou a ser síndico? O que te motivou a ser assim? Lá atrás, quando eu estava fazendo a minha primeira graduação, que eu sou formado em graduação em administração, comércio exterior, engenharia ambiental, depois eu fiz graduação em marketing, futuro tendência e inovação. Eu gosto de estudar, por isso que eu tenho escola, né? Eu acho que a ideia de ter a escola é eu não ter que pagar para estudar, porque agora eu pago o professor e automaticamente Você já aproveita. eu dou aula também, então é uma delícia. Eu tenho aula segunda, terça, hoje
Não, amanhã tem de novo. Então, para mim, é uma alegria estar nesse mundo da educação. E quando eu fui fazer a primeira formação, eu ouvi de um professor a seguinte frase: para você melhorar nesse conteúdo, você tem que exercitar. Tenta descobrir um jeito que você possa fazer gestão em algum lugar, mesmo que não te paguem. E aí eu falei, caramba, eu moro num condomínio, posso me candidatar. E era um condomínio que ninguém queria ser síndico, então estava fácil ganhar. E aí eu fui eleito por 2 mandatos. Foi um desafio bem grande, por ser um condomínio muito pequeno, maioria moradores, e de quando inaugurou o prédio, inclusive. Eu era um novato no lugar. Entendi. E aquilo gerou para mim oportunidades de aprendizado, obviamente, e também alguns desafios de lidar com o ser humano, de questões até muito mais assim intensas no dia a dia, que eu tive que lidar com isso. Então foi um aprendizado muito grande, essa primeira sindicância, de saber como lidar com o interesse coletivo, em detrimento da minha vontade particular, e lidar com o ser humano ali. Foi bem desafiador. E aí, dali para frente, eu comecei a tomar gosto, porque eu prefiro estar dentro da situação para fazer alguma coisa melhor do que ficar reclamando, que é o que a maioria faz. Ah, mas a maioria faz mesmo, né? Principalmente em condomínio, né? Esses tempos aí eu tive uma assembleia no meu condomínio que, meu Deus do céu. E é uma coisa que você falou que eu acho super interessante dentro de condomínios, principalmente. Eu acho que você vai ter muito mais vivência para falar para nós. Existe muita dificuldade em saber o que é público e o que é privado, né? Existe muito ego, muitas questões ali que... E como é que é no dia a dia gerenciar, não somente a parte de insumos, de, né, comprar, sei lá, coisas, entrada, saída de caixa, mas gerenciar essa parte de vidas que se organizam num prédio vertical, digamos assim. Na verdade, são necessidades que você tem ali dentro. Cada um tem uma necessidade, todo mundo acha que mora sozinho naquele lugar. É verdade. Eu tive uma experiência de viver isso. Eu fui morar num condomínio de casas, que eu fui o segundo morador de um condomínio de 210 lotes. Eu fui o segundo. Uhum. Então, realmente, quando você mora num lugar que todo mundo paga só para você usar, é muito gostoso. Uhum. Então, eu usava toda a infraestrutura que todo mundo pagava só para mim. E o meu vizinho não usava quase nada. Então, eu fiquei ali pelo menos uns 7 meses sendo quase que o único morador do condomínio de casas ali. E era legal, porque eram 2 quadras de tênis, academia, salão de festa. Então, tudo era eu. Podia chegar fora de hora que não tinha problema, ninguém ia reclamar de mim, né? Então, realmente, é uma alegria quando você pode ter esse privilégio de morar sozinho num lugar que todo mundo paga. Só que não é a realidade. Uhum. Então, esse gerenciamento de necessidades, ele é onde está a essência da coisa. Eu olhar para aquilo, ser o mediador daquilo e tentar educar as pessoas. Não é simplesmente um sim e um não. É levar para a pessoa a informação. Eu sou muito dessa linha. Uhum. Sem o dado, você não tem uma informação de qualidade. Sem informação de qualidade, você não tem gestão. Uhum. Então, quando eu trago esse condômino para junto de mim e mostro para ele que eu não estou ali pura e simplesmente para criar dificuldades, e sim para gerar para ele uma oportunidade de fazer ser ouvido, de participar mais, ele começa a já me olhar com outros olhos. Ele não quer apenas me criticar. Que é quase que um chamado, né? Ser síndico é um chamado. Conselheiro é um pouco menos complexo, porque a gente está ali para sugerir. Uhum. Agora, a decisão jurídica e legal é do síndico. Bem colocado. E pelo que eu entendo da sua fala, também tem essa questão, então, de atitude, né? Você tem que ter uma atitude propositiva. Esse seria um dos grandes conselhos que você dá, tendo essa experiência, para o síndico, porque o síndico é aquela figura que... Posso estar errado, mas de saída ele já é alguém que parece que é gostoso você confrontar, né? Que você... O que você acha que você é? Coisas assim, né? É por aí, essa atitude propositiva? Essa atitude propositiva, ela é uma consequência. Tá. Eu falo muito que eu tenho uma escola, então eu acredito muito na educação. Aham. Se a pessoa não se prepara, se ela não tem repertório, se ela não aprendeu a lidar com o outro, a ouvir com qualidade, fazer com que o outro entenda que ela está sendo ouvida, ele vai ter dificuldade, porque tem muito síndico tecnicamente perfeito. Uhum. Tem muito síndico que é formado em diversas coisas, só que ele não consegue se comunicar bem. Exatamente. Então, hoje, o maior gap nas empresas, e eu coloco um condomínio como uma empresa, é a comunicação. O meu ramo, inclusive, educacional, é na comunicação.
Você já deve ter percebido, às vezes, pessoas falando a mesma coisa e brigando, porque ninguém se ouve. E isso é um problema que a gente vem carregando. E no condomínio é a mesma coisa. Muitas pessoas só vão à assembleia, você citou uma assembleia, quando ela tem alguma reclamação. Eu tenho um problema, eu vou na assembleia, eu vou falar com todo mundo, brigar, vou fazer, vou acontecer. Quando ele tem uma situação positiva, ele fala, não, mas hoje está frio, mas está tarde, mas eu vou na academia. Ele não vai. Então, a tendência das assembleias é ter hostilidade, é ter litígio. Então, o síndico que não sabe lidar com o ser humano, ele vai ter dificuldade. Então, o que eu dou de lição para esse síndico? Um aconselhamento. Se prepare melhor em lidar com as pessoas. Comece a procurar essa informação para que você ouça. A inteligência, ela responde. A sabedoria pergunta. Então, se você é um síndico que pergunta para as pessoas as coisas, a tendência é que essas pessoas se sintam parte do processo. Você não chega lá com uma ordem, uma exigência. Você chega com uma pergunta. A pessoa fala, olha, eu quero colocar o carro do meu filho, que vem de vez em quando, na minha vaga. Eu poderia falar, não pode, está no estatuto. Muito mais fácil falar isso. Sim. Mas eu posso fazer uma pergunta para ele. O que você pensaria se o seu vizinho fizesse o mesmo e parasse na sua vaga? Uma pergunta simples. Você ia concordar? Você ia achar legal? Ele falou assim, se ele conversasse comigo e me pedisse, que legal, então você é mediador, vai lá e vamos conversar com ele, você pede para ele, então. Aí é uma relação entre os dois. Eu fiz uma pergunta, o cara me deu uma resposta, com a resposta dele eu criei uma solução que ele me deu. Já que você disse que aceitaria, que tal você fazer o mesmo, então? Eu vou junto com você. Eu estou lá para mediar, não estou lá para resolver todos os problemas. Até porque entre condôminos o síndico não pode se meter. Ele é mediador. Exatamente. Ô Luiz, né? Isso. Quando, que nem você falou aí, o síndico, a decisão é do síndico, certo? Mas tem certos condomínios que o síndico não decide. Quem decide é o conselho. Certo? Pela legislação, o Sim. síndico é o responsável Sim, pelas... ele é o responsável, né? No qual ele foi eleito para ser síndico e ele responde juridicamente, né? Criminal tudo, juridicamente. entendeu? É sério o negócio. Exatamente. Até Só que os próprios bens, se for identificado que ele fez uma gestão fraudulenta. Exatamente. Só que aí é o seguinte, tem condomínios que o síndico, ele chama o conselho, reúne o conselho, né? E fala, olha, nós precisamos fazer isso, isso, isso. O que vocês acham a prioridade? Aí o conselho, olha, mas como é que tá isso? Como é que tá aquilo? A pintura do prédio? Não, vamos reformar a garagem, tal. Aí o conselho fala, não, olha, é o seguinte, eu acho melhor pintar o prédio. Você, tudo bem, vocês acham melhor pintar o prédio? Então vamos pintar o prédio, vamos levar para a Assembleia. Levar para a Assembleia, aprovou. Certo? Então vamos pintar o prédio. Só que depois o síndico ele não apresenta, tipo assim, o orçamento que foi aprovado. Eles decidem entre eles lá, o síndico e o conselho. Aí o morador fica sem saber, tipo assim, se ele ficar sabendo, fica também pelo porteiro, um funcionário. Mas pelos condôminos mesmo ele não fica sabendo. E nem pelo síndico, e nem pelo conselho. Essa forma de atuação está errada. Exatamente. Não funciona assim. Tá complicado. Se né? você hoje tiver acesso como condômino, ou mesmo se você não for condômino, porque essas informações, elas nunca sejam públicas. Só que elas estão todas publicadas e acessíveis. O dinheiro que está no condomínio não é meu. Ele é parte pequena minha que eu coloquei lá dentro. E quando eu fiz a quitação da minha cota condominial, não é mais meu, ele já é da pessoa jurídica do condomínio. Então, quando eu faço a minha contribuição financeira para aquela coletividade, aquilo me dá o direito de querer saber onde aquele dinheiro foi. Quando acontece isso, eu coloco de novo, é uma falha do condômino que não faz uso do direito que ele tem de saber da informação. Uma vez que ele tem um problema, e a gente destituiu o síndico já nesse nosso condomínio, o João Paulo deve ter comentado aqui, a destituição foi feita por uma gestão que a gente não tinha segurança. Né? E vou trazer um termo para vocês aqui. Confiança é diferente de segurança. Confiança tem a ver com emocional. Segurança tem a ver com cognitivo, com racional. Eu confio, às vezes, naquela pessoa. Porque eu confiava naquele síndico. Só que, em algum momento, a informação não me trazia mais segurança. Porque eu levei para a razão. Eu olhava para aquela pessoa, confiava naquela pessoa, que estava com a gente há tanto tempo. Só que o meu racional, que me trazia segurança, já estava questionando aquilo. Eu preciso olhar para aquilo. Ele tomou algumas decisões que
não foram as melhores. Se ele teve dolo ou culpa, a gente não consegue saber. Só que não era mais algo que o condomínio queria manter. E a gente foi para a destituição. E aí ele, usando o direito que ele tinha de renunciar, porque isso fica ruim para um síndico profissional ser destituído, ele resolveu renunciar. E a gente acabou tomando a gestão de um jeito diferente. E aí vem um detalhe interessante. Uma gestão orgânica, tanto com colaboradores quanto com um síndico que paga boleto de condomínio, é diferente. É bem diferente. Veste a camisa, né? Ele sente a dor. Ele vai pra cima. Existem 4 formas de comprar alguma coisa. Já ouviram essa? Tem a primeira forma, você compra uma coisa para você com o seu dinheiro. Segunda forma, para você com o dinheiro dos outros. Terceira forma, com o dinheiro dos outros para você. Ou para os outros com o dinheiro dos outros. Então, assim, no caso do síndico que não é condômino, ele compra uma coisa para os outros com o dinheiro dos outros. É a pior situação que tem, porque às vezes a qualidade e o preço não são levados em consideração. Uma coisa que acontece muito, ô Luiz, nos condomínios, e eu já percebi isso, é o seguinte. Quando tem uma assembleia, o que que tem? Tem uma pauta. Só que o síndico não se prepara para sair daquela pauta. Ele tem 4 tópicos ali. E se alguém pergunta alguma coisa que não está relacionada com aquilo ali, ele se perde. Então ele está preparado para aquilo ali. E isso é uma coisa que as pessoas, principalmente que falam em público, tem uma certa dificuldade. Ela está preparada somente para aquele assunto. Se fugir, ela não consegue voltar. E eu vejo que às vezes acontece isso com o síndico. Veja bem, o que acontece? Às vezes, isso que o Nilson colocou, o que acontece? O síndico, às vezes ele fica meio que fugindo da responsabilidade, tentando colocar o conselho, porque, nossa, é uma decisão séria. E se eu tomar sozinho e de repente não dá certo, eu tenho com quem dividir. O conselho está lá para isso. O conselho existe para isso, para ele se consultar. Você entendeu? Então, ele não tem que concordar comigo. Ele só me consulta, eu faço sugestões e recomendações e ele vai decidir. E às vezes é isso que acontece. Tem síndico que quer pegar tudo para ele, sabe? Ele quer assumir tudo sozinho. Tem um conselho ali só para, né? E tem aquele que divide tudo. Eu acho que essa é a forma correta. E tem aquele que deixa por conta, não, qualquer coisa. Foram vocês, né? Tipo Vanderlei Luxemburgo. Quando o time ganha, eu ganhei. Quando perde, eles perderam. É que juridicamente ele não consegue se proteger. Exatamente. Eu falo pro João Paulo que ele tem que passar por alguns filtros as decisões que ele tem. Eu falo, você está correndo algum risco físico? Não faça. Você está correndo algum risco psicológico, emocional? Não faça. Você está correndo algum risco criminal? Não faça. Então, assim, ele vem me perguntar algumas coisas, eu volto com pergunta para ele, mas você está correndo algum risco aí? Físico, emocional, psicológico, criminal? Ele fala, não. Eu falei, então a gente pode passar para a próxima fase. Vamos olhar agora o que a gente está querendo. Porque se não passou por nenhum desses filtros, a gente já barra ali. A gente não continua. Porque ele é um ser humano que está ali. E a chance dele errar é grande. Bem grande. Ótimo. E eu não sei se passou por mim, mas você é síndico profissional? Você já foi? Não. Profissional nunca fui. Eu sempre fui um síndico. Inclusive, a maioria das vezes eu nunca fui remunerado. Entendi. Nunca tive remuneração em nenhuma dessas vezes que eu fiz atividade. O meu objetivo ali era, no lugar que eu morava, fazer com que ele ficasse melhor para eu morar. Entendi. Era mais ou menos. Tanto é que nesse de casas que eu fui o segundo, a gente montou academia, a gente montou salão de festas, a gente fez todo o enxoval do condomínio inteiro. Uma gestão muito boa. No começo que dava trabalho, a gente fazia muito amigo. Quando começou a ter um caixa bacana, a gente fez muito adversário. E aí estava tudo pronto, porque assim, você imagina, um condomínio consolidado, pronto, bacana em Campinas. Condomínio vocês conhecem, inclusive, tem muitas casas, tem 5 mil casas lá. Eu sei qual que é. O cara tá com caixa bacana, gestão perfeita, taxa condominial baixa, tudo funcionando, quem que não quer? Todo mundo. Né? Porque ele tem força política, A conta bancária que a gente utilizava no banco, ele acaba tendo, por ser o preposto,
ele vai ter um incentivo da gerente para a pessoa física dele. Então, existem algumas benesses que não são diretas, que esse cara, ele quer ter esse benefício. Mas depois que está tudo pronto, porque o trabalho, eu falo muito, as pessoas não querem trabalho, elas querem uma atividade ali, né? E depois que tá pronto, Mais né? social. Então, assim, foi bem legal. Muito aprendizado e uma jornada bem bacana. E aproveitando até toda essa sua experiência, o que você acha de síndico profissional? Tá melhorando, É? só que para ele conseguir fazer dinheiro, ele não consegue entregar qualidade. Ele não consegue, porque ele não está no dia a dia. O diabo mora no detalhe. É o detalhe do dia a dia. É uma situação adversa de um colaborador, é uma coisa que não está funcionando e que você não vê, uma manutenção que não aconteceu, mas no papel está escrito que foi feito. E ele acredita nesse documento, e é aí que você perde um seguro, é aí que você tem uma inundação de um elevador que aconteceu com a gente, é aí que você tem um problema de água para 200 unidades. Esse é o problema. Então, eu acho que o síndico profissional, para ele efetivamente ter resultado financeiro, para ser um negócio, ele não consegue entregar tanta qualidade. A menos que ele tenha uma empresa com uma equipe, que ele já criou uma estrutura, aí funciona um pouco diferente. Só que eu não sei se vai ter viabilidade financeira, o quanto ele vai precisar receber por isso. Então, a minha preocupação é o quanto esse cara se prepara. E ele se prepara, sabe para quê? Para ser bom em reunião. Para se colocar em reunião. Ele se prepara para ser bom em verdade. reunião, não no dia a dia. Ele se prepara para se proteger a reunião de questionamentos. Então, o cara é bom de reunião. É a hora que ele aparece para todo mundo. Quem olha fala, poxa, esse cara é bom. Só que no dia a dia nem tanto, entendeu? E assim, continuando um pouco nesse assunto, uma percepção minha, não sei se condiz com a realidade, mas a minha visão é que síndico profissional, ele é uma situação até onde eu sei recente, aí eu já não sei se eu estou errado, tá? Essa Eu figura tô para desse te dizer que profissional- tem aí pelo menos uns 12, 13 anos que começou a dar um boom. Tá, perfeito. Recente, É 2 recente, 12 assim. anos. E eu vejo como algo meio inevitável. Porque assim, vamos lá, gente. Quem consegue ser síndico do próprio condomínio hoje em dia? Depois de Exatamente. trabalhar 12 horas por dia. Sabe? Talvez o Nilson, né, Nilson? A cara do Nilcinho. Mas assim, é um dos poucos que eu conheço. Quem quer ser síndico, sabe? Quem que tem tempo para ser síndico, Essa sabe? profissão nem existe. Essa profissão não existe, exatamente. Não Então vai ser existe. um amontoado de pepino muitas vezes, né? E quase mal remunerado. Então, a minha visão é que síndico profissional vai ser algo meio que inevitável na sociedade. Eu penso com que o vai ser passar dos anos. transformado. Eu acho que a gente tem que ir para um caminho de gestor condominial. Esse síndico que não existe, ele pode ser alguém que faça gestão condominial. Tem um cara que eu vi uma palestra que ele cuida do Alphaville Campinas. Quando ele chegou para ser a primeira vez, o cara falou, olha, você está preparado para daqui 6 meses procurar outro lugar? Porque aqui ninguém dura mais que 6 meses. Ele está lá há 20 e tantos anos. Porque ele é um gestor, ele não é um síndico. Ele é um gestor. Ele vê aquilo como uma empresa, ele se tornou ali um C-level daquela empresa, que é um condomínio de 1000 unidades, e ali ele fez uma gestão profissional. Não é síndico, é gestor. Então, eu acredito que essa profissão, ela tem que se tornar uma profissão de gestão. O síndico profissional, ele é quase que um rótulo, é quase que uma coisa depreciativa. Quando você fala, sou síndico profissional, a pessoa fala, puta, mas o que é isso, né? O cara o cara não consegue explicar o que ele faz. Tem condomínio, por exemplo, que a gente passa, eu já passei em alguns condomínios que é síndico profissional, o trabalhador fala assim, ele vem aqui uma vez por mês. É difícil. Né? É aí que o conselho acaba tendo que fazer a gestão. E aí a coisa vira bagunça. Aí vira bagunça. Vira bagunça, porque o cara recebe para não fazer e quem está lá para dar apoio se torna o operacional do negócio. Aí vira bagunça. Então, o que eu acredito? No gestor condominial, que é um cara que se preparou. Dá um exemplo, eu tenho meus negócios, então eu uso muito dos meus negócios dentro do condomínio quando eu vou ajudar o João Paulo. Falo, João Paulo, ó, essa situação é assim. O João Paulo, inclusive, ele trabalhou na Decathlon, trabalhou no Banco Itaú, trabalhou na Leroy Merlin. Então, ele tem experiência de gestão. Quando ele pega um condomínio, cara, para ele é uma alegria fazer aquilo que ele faz. Eu vejo que ele tá lá, se bobear, ele mora lá, né? Ele fica lá o tempo todo, porque ele é um cara da gestão. Então, quando você olha para esse cara da gestão e pega o condomínio como se fosse uma empresa e trabalha a gestão no condomínio, a coisa fica diferente, como a gente fez.
O fácil seria terceirizar com facilities. Sim. Agora, o melhor é isso. A gente viu que não. No nosso condomínio não é. E aí entra naquela conversa que eu tive lá fora com você. Um dos conselheiros chegou e falou, olha, eu não concordo. Eu falei, tá, beleza, não concordar é um direito. Agora eu preciso entender a não concordância. Porque senão é um julgamento perdido. E ele não, porque eu nunca vi, porque lá na minha empresa tal. Queria de uma empresa grande. Eu falei, tá, qual é o core business do seu negócio? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque o core business do condomínio, a gente não pode terceirizar. Mas aqui não é core business. Eu falei, é core business. Eu pago taxa condominial para quê? Para ter uma recepção, para ter uma limpeza, para ter uma segurança, para ter essas coisas. Então, o core business do condomínio é atendimento, limpeza, segurança. Sim. Se eu terceirizo isso, eu tiro a essência do negócio daquela empresa e jogo na mão de um terceiro. As multinacionais terceirizam o quê? O que não é core business. Sem dúvida. Entende? Inclusive, né, desculpa eu te cortar, essa é a ideia da terceirização. Aquilo que não é core business, aquilo que não é objeto social do... Porque um condomínio é uma associação de pessoas, muitas vezes, né, que estão ali para viver bem. Então, o objeto social, quando você terceiriza, você está terceirizando sua atividade fim, basicamente, em termos jurídicos, né? Exatamente. E considerando tudo isso que você disse, que, pô, a conversa está muito bacana. Tô gostando muito, bom. hein, Maria? Legal. Eu sou preparada mesmo. Vamos fazer aula na escola dele. Vamos fazer. Pô, e outra Obrigado. coisa, eu vou pegar seu contato para levar lá pro meu condomínio, que esse Bora. povo precisa escutar umas verdades. Agora eu quero depois que ele me conte um Claro, pouquinho desculpa. como foi a experiência dele lá no Sinconed, quando ele chegou lá, Sim, o que vou que ele contar. achou, como foi. Quer saber agora? Manda ver, manda ver. Pode falar. É o seguinte, ó, a gente deu um susto em vocês lá. Ah, Porque é? é difícil o condomínio, o empregador chegar lá e bater um papo assim, chegar, né? Normalmente vocês convidam de um jeito assim, tem que vir. A Ou gente vem, ou dá vem. assim E a gente uma chegou, notificação. a gente né? chegou lá para conversar, a gente até atrapalhou um pouco a rotina. Presidente em reunião, o cara que atendeu, eu vi que ele ficou um pouco assim, até um pouco na dúvida, como ele atenderia a gente, porque não é normal isso acontecer. E a gente chegou lá e encontrou um ambiente super amistoso, fomos muito bem acolhidos, de cara a gente ficou feliz. Porque mesmo não entendendo nada que a gente estava fazendo, vocês falaram, pô, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Aí um conversa, outro conversa, aí eu tento entender, vocês tiveram um acolhimento muito legal. E a gente chegou lá e falou, a gente quer fazer tudo certo. Fala o que é o certo, que a gente quer fazer perfeitamente tudo certo. Aí ele falou, quem olhou pra gente lá, falou assim, pô, vamos aproveitar, porque isso é realidade. É, de fato, viu? Nossa, dessas últimas semanas, É então... E a difícil ouvir gente alguém foi falar que não buscar deu certo. só lei. Aham. Só estatuto, lei, cláusulas contratuais. E a gente saiu de lá com muito mais do que isso. A gente saiu de lá com uma instituição que tem esse interesse de cuidar do colaborador. Tanto é que eu falei pro pessoal, cara, eu quero me sindicalizar, apesar de não poder, entre aspas, eu quero. Porque a hora que vocês começaram a contar o que tem de oportunidade para o colaborador, que a gente sabe muito bem, o Nilson sabe muito bem, não tem uma quantidade de dinheiro suficiente para poder cuidar de si e da família, para poder ter lazer, para poder ter cuidado pessoal. E o sindicato oferece essa oportunidade. Claro que não é todo dia, o dia inteiro. Existe uma dinâmica e a gente sabe que isso custa muito caro, mas ele tem essa oportunidade de acupuntura, de cortar o cabelo, de fazer limpeza de pele, de ir no Sesc, de unhas, de poder... Pô, o Sesc é um clube maravilhoso. Sesc é a coisa mais linda do Maravilhoso. mundo. O cara vai lá, ele come bem, ele se diverte o dia todo com Dia a família e tem um custo muito baixo. Então, quando eu vi que vocês ofereciam isso tudo para o colaborador, eu falei, João Paulo, além de tudo, a gente ainda vai levar esse benefício lá para dentro. Isso gera, sim, e a gente sabe que tem pesquisas, como eu disse para vocês, eu sou da área também, né, de atendimento a pessoas. Quando existe o gatilho da reciprocidade na cabeça do colaborador, ele quer tentar, de alguma forma, contribuir com aquilo que ele está recebendo. E o jeito dele é trabalhar com mais vontade, é trabalhar mais feliz, é cuidar melhor do negócio. De novo, ó, core business. Se o cara está feliz, a tendência, pode não ser para sempre, é cuidar melhor do que é nosso lá. Com certeza. No final, a gente tem uma empresa com gente que tem performance melhor. É Então, eu isso. tenho o meu dinheiro, que é pago no meu boleto, otimizado. Essa é a ideia. Como empresa. Vamos olhar para o negócio como empresa. Mas você sabe que quando vocês foram lá, né? Eu estava em reunião online e tudo, mas aí, assim que acabou, bateram na minha porta. Você não sabe o que aconteceu. A carinha ali do Jorcelei, foi ele que foi lá. E eu, o que aconteceu? A
Apareceu um síndico, um conselheiro aqui. Eles falaram que quer fazer tudo certo. Eu falei, e vocês abraçaram? Era para abraçar, era para trazer. Eles não fizemos. Eu falei, então tá bom. Se eles não aparecerem mais, eu que vou atrás deles, pegar o endereço. Porque se eles querem fazer certo, o sindicato tem mais é que estar do lado deles, auxiliando, cuidando, para que dê tudo certo, Legal, dando toda Maria, a você ferramenta. trazer isso. Eu até falei para o João Paulo que o sindicato também está se transformando. E muito, Porque né? antigamente o Sim. sindicato ele tinha um viés que a gente acreditava que fosse na maioria mais arrecadatório e mais litigioso. Então era uma coisa mais de vamos brigar e vamos pegar dinheiro. Era o que a gente tinha de percepção de Informação, né? sindicato. O sindicato, tal qual o síndico, ele tem que ser mediador. Ele está ali para construir uma relação entre colaborador e empresa, que nesse caso é um condomínio, harmoniosa. Você não tem que tomar partido. Não. Pode, você tem que sempre... Qual é o meu propósito desde quando eu assumi? Ah, é isso mesmo. Evite processo. Sempre vamos sentar e tentar achar o melhor meio. Mas vamos proteger quem? Trabalhador. Sim. Mas para isso a gente não precisa prejudicar o condomínio. Então, o Entendeu? hipossuficiente, que é o trabalhador, eu concordo que ele tem que ter a estrutura, porque ele não vai conseguir competir com o empresário. Sim, Vai, é natural que isso aconteça. O sindicato veio para equilibrar essa força. sim. Só que ele não pode esquecer que sem a empresa, sem o empregador, não tem um emprego. Sim. Então, o que eu espero do Sinconed? Pode ser que não tenha ficado claro lá nesse dia. Que vocês me digam o que é certo. Sim. E se eventualmente houver algo que não esteja adequado, que me avise. Sim. Nosso objetivo é fazer com que tudo esteja correto. Sim. E foi muito legal isso. Quando o Se Jorcelli acontecer de chegou. estar errado, a culpa é do sindicato, que não avisou a gente. Mas você sabe que hoje eu recebi uma administradora de manhã. Ela falou assim, Má, que saudade de você. Porque eu era uma diretora executiva dentro da entidade sindical. Faz 2 anos que eu sou presidente. Que legal. Tinha uma gestão lá de quanto tempo, doutor? Ah, mais de 20. Certo. Aí eu assumi, eu tô com 2 anos. Como diz João Paulo, nós estamos juntos. Estamos aí, bom. né, caminhando. E assim, eu sempre, como diretora executiva, falava, não, tá errado isso, tá errado aquilo. Eu fui aquela pessoa que era uma pedrinha ali no sapato. Olha, isso tá errado, isso não pode ser assim. Não é assim que trata. E ela falou hoje pra mim, ela falou, poxa vida, era tão gostoso. Você ficava ali salvando a gente de um monte de confusão. Ela falou, e hoje eu vejo aqui você falando novamente pra mim, faça o certo. Que ela errou. E aí ela falou, poxa, eu podia ter levado uma notificação, mas não, você mandou um WhatsApp e chamou pra você. Eu podia, como presidente, falar, não vou atender mais ninguém, né? Mas não, eu gosto de atender, eu gosto de receber, de tomar um café junto, de entender o que está acontecendo, o que eu posso ajudar. Falei para ela, e como que estão os seus trabalhadores? Está dando uniforme? Que é uma das coisas que todo mundo esquece de dar. Ela, Você viu os nossos né? uniformes lá? Não fui lá ainda. A gente está até achando que algumas pessoas, o da Denise, né, que é um mais chique, que ela vai usar para sair, porque é uma saia tão linda que ela estava esse dia toda maquiada. Falei, se eu te ver na balada com essa saia, eu vou entender. Porque ficou muito legal essa roupa. Então, a gente, assim, sabe, tem um monte de coisas que dá para fazer. Aí conversei com ela foi embora toda feliz. Falei, olha, não vai dar tempo, porque eu tinha que sair para uma outra reunião. Falei, mas toma um café aí. Pedi, né, para Dona Val. Dona Val, um abraço. Ela fez um cafezinho fresquinho para ela tomou. Ela falou, ai, mas que diferença. Ela falou, esses 2 anos mudou totalmente o rosto do Sinconed. Eu falei, mas é isso mesmo que eu queria. Eu sempre quis mudar. Porque eu acho que todo mundo merece, sabe? Gentileza. E a Gentileza. Exatamente. A partir do momento que você não é gentil, você trata mal o outro, você vai esperar o quê? No ramo Não da tem como, comunicação não violenta, a gente diz que todo ato violento, ele é fruto de uma necessidade não atendida. Sim. Então, a violência é fruto disso. A gente acredita nessa linha, na comunicação não violenta, inclusive Marshall Rosenberg, psicologia positiva, para quem quiser estudar, é bem legal. É legal você saber para poder usar a favor daquela sua comunicação. Quando você traz essa questão da violência, é por aí. Se existe uma Sim. necessidade não atendida, a tendência a ter violência ali aumenta. E a sua forma de abordagem, vamos dizer, mitiga essa possibilidade. Então, é muito importante. O que eu acho que é legal dessa conversa que está chegando num ponto aqui? Ele trouxe a questão do síndico, que eu acho que tem que virar gestor. Eu disse que o síndico ele tem que ser mediador. E o sindicato ele precisa também equilibrar as forças e ser mediador. Não
querer aparecer na situação de litígio. Sim, mas é isso Porque daí. é o que vende, né? Isso que Mas o pessoal tem uma imagem muito E péssima, né? E até hoje, né, a Maria sabe disso, o Nilson, o Gabriel sabe melhor que ninguém, que você sabe que hoje, Luiz, nas reuniões que nós temos, nas assembleias que nós temos, a gente sente que a gente precisa chegar lá primeiro e desarmar o trabalhador. É isso, Gabriel? Nossa, você lembra da última assembleia que nós fizemos, nós três? Vocês lembram lá embaixo? Como é que foi? Então, assim, Foram 2 horas. Desculpa. O Gabriel sabe melhor que a gente que ele tá ali dentro, dia a dia. Meu, assim, aí você chega, primeiro você tem que ter aquela. Você sente pelo olhar, né? Você sente pelo olhar das pessoas. Aí você vai desarmar a pessoa, para depois você começar a falar. Você tem que saber o que você vai colocar. Por quê? A pessoa tem aquela ideia mesmo, né, Gabriel? Litígio, processo. E a gente, olha, processo é em último caso. É quando se esgota-se todas as possibilidades de conversa. Nós colocamos isso no final de toda a assembleia. E aí o que nós percebemos? As coisas começaram a mudar. Então, quando as pessoas chegam lá, foi o que aconteceu com vocês. Eu falei, mas peraí, o que é isso? Como dizer, Que é isso? que é isso? O pessoal vem nos procurar. Você até perguntou, cara, tá filmando? Ué, Sei, mas- onde tá a câmera? O que está acontecendo? É pegadinha. Aí o João Paulo me passou o número de telefone. Eu falei, eu vou chamar ele, vai me atender nada. Quando lá, tal, mantivemos aquela conversa e tal. Chegamos lá, eu e o Edilson no condomínio, fomos muito bem recebidos, assim, uma coisa inédita. E nós percebemos isso nos outros condomínios que nós estamos indo. As coisas estão mudando, sabe? As pessoas já estão chegando, digamos assim, menos armadas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que desarmá-las totalmente. Então, até as pessoas entenderem essa nova gestão, essa nova visão de sindicato. Por quê? Nós cuidamos bem, porque nós esperamos também que o condomínio vá cuidar bem daquele. Uma dica, Trabalhador. usa a gente como prova social. Pega assim? onde você vai e coloca a gente para falar com essas pessoas. E a gente quer plantar essa semente. Então você fala, ó, tem um condomínio lá, empresarial, que tem um síndico que fez uma jornada diferente. Você quer ouvir a história dele? E você liga lá, eu converso com essa pessoa, o João Paulo conversa com essa pessoa. Aí eu peço para ele colocar uma roupa menos espalhafatosa, porque ele gosta de muita cor. Acho que por isso vocês ficaram na dúvida no dia da reunião. Ele estava muito colorido, né, João Paulo? Aí o pessoal ficou um pouco na dúvida. Mas Mas a o João gente Paulo tá me devendo conversa, bolo. a gente conversa numa situação menos colorida. E aí o João Paulo vai conseguir ser uma prova social bem legal. E a gente vai falar com muita verdade. A gente não vai contar nada diferente do que é a verdade. Prova social é uma coisa importante nesse momento. Fala, vai lá, liga, conversa com essa pessoa. E o interessante, o Luiz, é que a gente vai no condomínio e a gente sente isso, entendeu? Ah, porque alguém falou. Não, você chega lá, você fala, peraí, aquilo que alguém falou, tá ali, tá acontecendo, é verdade, sabe? Então, isso é importante, sabe? Você chega e aquilo que alguém falou, realmente isso acontece. Então, isso é muito importante. Então, isso é que nos motiva a trabalhar cada vez mais, é fazer um trabalho, assim, minucioso, é fazer um trabalho que o trabalhador realmente fique satisfeito, tire as dúvidas, né? A gente costuma sempre perguntar, ficou alguma dúvida? Se ficou, pergunta. Não, é muito importante para nós, para que vocês não saiam com dúvida. Seja, porque às vezes estão em 4 ali. E um tem vergonha de fazer uma pergunta. E ele fala, nossa, essa pergunta é tão banal. E às vezes é a pergunta que todos gostariam de fazer. Então, a gente precisa ter todo esse carinho, sabe? De tentar compreender ali pelos olhares e tal. De repente, a gente até pede, né? Para ficar só com eles. Tem alguma coisa que vocês querem colocar? Né? Tal. Então, isso é muito importante. A gente tem esse carinho porque a gente espera que lá no condomínio, o condomínio tenha todo esse cuidado com eles. Ouça o seu cliente. O seu cliente é o colaborador. O meu cliente, enquanto conselheiro, é o condômino. Eu tenho que ouvir meu cliente. No meu negócio, eu falo assim, o cliente, ele compra de mim, ele paga e ele me ajuda a melhorar se eu ouvi-lo. Então, ele está pagando para me ajudar financeiramente e operacionalmente. Se eu não ouço meu cliente, eu tenho uma informação de ouro ali. Ouça mais o seu cliente. Mas você sabe, Luiz, que em outubro é a nossa data base, né? E aí a famosa carta de oposição, né? Eu me oponho ao sindicato, né?
E esse último ano que passou, eu sou aquela presidente que chega cedo, sabe? Ela abre o sindicato, ela gosta de abrir o sindicato e fechar. Ela é a primeira a chegar, a última a sair. E eu cheguei, tinha um senhorzinho lá, assim, sentadinho. Eu falei, bom dia. Ele, bom dia. Mas bravo, sabe? Ele estava muito nervoso. Falei, o senhor quer entrar? Do que se trata? Não, eu vim aqui porque o meu síndico mandou eu ser contra o sindicato. E eu sou contra o sindicato. Pronto, acabou. Mas assim... Falei, tudo bem, eu vou abrir. O senhor não quer entrar? Não, não quero tomar café. Não quero. Eu falei, tá bom, tudo bem. Esperei um pouco, ele se acalmar, voltei. Falei, entra aqui dentro, o senhor vai ficar aí fora. Horário de atender só depois. Os diretores vão chegar, vão atender o senhor. O senhor faz a carta do senhor. Não, eu tô com pressa. Falei, o senhor tá com pressa mesmo? Eu falei, então eu vou atender o senhor. Combinado? Vamos entrar. O senhor fez a carta? Eu fiz. Falei, foi o senhor mesmo? Foi de próprio punho? É a vontade do senhor? Mas o senhor conhece o presidente do sindicato? O senhor conhece todas as normas do sindicato? Ele olhou para mim e falou assim, conhece sim. Eu sei que é uma pessoa que tem carrão. Mas ele foi falando tudo que ele pensava, né? Aí eu falei para ele, tá bom, mas o senhor não gostaria de tomar um café com o presidente do sindicato? Não. Não, porque só pensa nele. Eu falei, é? E se eu falar pro senhor que o presidente do sindicato é uma mulher? Mulher? O senhor não tá achando que o sindicato tá bonito, assim? Aí chegou, né, a senhora que faz o café pra nós. Falei, faz um café, serve pra ele. Ele falou, vou tomar um golinho, mas eu não vou mudar minha opinião. Falei, tudo bem, não mude. Se é isso que o senhor tem no coração, isso que o senhor quer, que calma. Não, mas o síndico mandou, porque o síndico falou. O sindicato só vai me prejudicar. Falei, tá ok. Aí a hora que ele fez a carta, eu falei, então me dá a carta. Eu vou carimbar pro senhor. O senhor não vai esperar os diretores chegar. Eu já tô aqui, eu vou carimbar. Fiz meu carimbo, assinei, falei, dá uma lida. Aí ele, o quê? Falei, o senhor tá falando com a presidente do sindicato. Nossa. Aí ele olhou pra mim, e agora, moço? Falei, toma o café, sossegado, não tem problema com o senhor posição. Vai com Deus, vai em calma, acalma o coração do senhor, mas tenta entender primeiro como que tá o sindicato que representa o senhor, que busca todos esses benefícios que está dentro da convenção. Ele foi embora. Deu 10 horas da manhã, o homem lá de novo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Eu carimbei a carta dele. Ele voltou. Agora ele veio pra brigar mesmo. Agora vou rasgar a carta, moço. Eu fiquei pensando no seu tempo inteiro. Pensando no seu tempo inteiro. Nossa, você me tratou tão bem, você podia ter me xingado. E eu vi o carro que você chegou, um carrinho simples, você não tem nada disso, não. Aí foi muito engraçado ele falar pra mim, você não tem nada disso, não. Ele não conhecia os benefícios do sindicato. E assim, ele tinha uma imagem que sindicalista é tudo carrão, é tudo, sabe, uma coisa fora, que puseram. Tem esse estereótipo de síndico, não tem estereótipo de sindicato, tem estereótipo. Aí a gente tá aqui pra fazer essa mudança. Aí a gente conversou bastante, sabe, aí ele saiu, ele pediu rasga. Eu falei, o senhor rasga. Né? Fica à vontade, mas o senhor rasga. O senhor escreveu, não foi? Não foi ele, foi o síndico. E o mais importante, né, Maria, o Gabriel, o Nil sabe disso, é você chegar, não é só você falar de mudança, você tem que fazer a mudança. Você tem que... Então, é muito gratificante pra gente, Nil sabe disso, Gabriel, a gente chegar no final de uma assembleia, de uma reunião, e as pessoas falarem assim, nossa, ninguém nunca explicou isso da maneira que você está explicando. Você até insiste, né? Eu vi que você fica insistindo, você fala 10 mil vezes a mesma coisa. A pessoa não tem como não saber no final. E aí, Luiz, o que acontece? Como a Maria falou, carta de oposição, eu atendi tanta carta que eu já... A pessoa hoje chega lá no sindicato fazer alguma coisa, você é de tal condomínio, né? Eu lembro que você veio aqui. Então, o que acontece? A pessoa chegava lá, eu queria entender aquilo. E eu falava, vem cá, como que era da outra vez que você veio aqui? Como que você foi atendido? Não, ninguém me falou nada, não pegou. E eu falei, você sabe o que o sindicato oferece? Ia falando tudo aquilo. Aí tinha gente que olhava, saía, voltava. E hoje eu tenho contato com muito deles que eu consegui reverter por conta disso, de você falar. A pessoa chegava lá, tudo armadão, tudo bravo. Não, calma, senta aí, vamos conversar. Eu não preciso do sindicato. Tá, você não precisa, você não conhece o sindicato. E aí passava tudo, o que o sindicato fazia, o que o sindicato já fez, o que o sindicato conquistou. Não, foi o sindicato que conquistou isso. Mas é isso mesmo? É isso, explicava. A pessoa parava, mas deixa isso pra lá. Vamos continuar. Tanto é que hoje eu devo, Maria, que eu de fazer essa visita para um condomínio, mas assim, porque ainda não tive tempo mesmo.
de um pessoal. Todo o condomínio chegou lá em peso. Conversei, expliquei, consegui reverter todos eles. E hoje eles nos apoiam. Por quê? Porque a gente não foi só falando por falar. Não, nós explicamos, nós mostramos. Olha, nós lutamos por isso. Nós lutamos por vocês. E a gente fica muito feliz com aqueles que entendem esse nosso trabalho de hoje. Isso Na traz para uma verdade- linha importante aí. Quando você fala da sua atuação pessoal, é o legado que você constrói para a instituição. Aqui eu não estou por causa da Maria José. E ela não está com a gente por causa do João Paulo. São duas instituições que têm pessoas construindo legados que vão fazer outras jornadas em algum momento. E essas instituições vão se manter ali. Uma vez que tem um legado do João Paulo que construiu, nesse momento está construindo e fortalecendo essa gestão orgânica que a gente está fazendo lá e está muito legal, vai ter problema? Vai ter problema, obviamente vai ter problema. Só não tem problema quem já morreu, a gente sabe que vai ter problema. Tem jeito, vai ter. A questão é que legado ele deixa. Quando ele resolver fazer outra jornada, ou quando decidirem que ele não vai ser mais o síndico. Que legado que a Maria José vai deixar no sindicato quando ela resolver ter um posto em outro lugar ou resolver fazer outra coisa da vida dela. Então a gente está aqui para construir legado na instituição. Eu não estou aqui pela pessoa, eu estou aqui pelo legado que a gente está construindo. Então é legal a com gente certeza. entender isso, que eu nunca tinha visto a Maria. Primeira vez foi hoje. Então eu vim pela instituição. Eu Sim. vim pela estrutura que eu vi. E pelo que a gente acreditou e está fazendo acontecer. E vocês convidaram, vocês nem sabiam quem era o Luiz Fernando. Convidou por ser conselheiro de uma instituição. Então a gente está aqui representando uma instituição. O legado é esse. Vamos fazer isso ficar forte para que não dependa só das pessoas. E que vocês construam outras pessoas para manter o legado sempre ali fortalecido. Sim, é por isso que a porta está sempre aberta, sabe? Sempre pronta para conversa. Muitas reuniões. Às vezes, é umas reuniões mais assim, né? Outras A gente aprende mais nessas. assim, Você né? sabe É. disso. Né? Aí eles A saem. assembleia mais difícil é a que mais ensina. Você sabe que eles saem tudo igual o Nilson fez ali. Olha lá o biquinho do Nilson. Tipo, ixi, hoje a Maria acordando as Como abelhas. diz o ditado, né, Luiz? Mar calmo não faz bom marinheiro. É isso aí. E o silêncio, às vezes, ele é uma validação. Se uma assembleia ninguém fala nada, não te elogia, cara, aquilo é um elogio implícito. Porque as pessoas têm mais facilidade em criticar e você sabe, quando não dá certo, eles contam para 9. Quando dá certo, se contar, conta para 3. Então a tendência é essa. E tudo que é bom. Acaba rápido Já foi. demais. O Nilson tá até assustando ali, olhando, Não, né, mas eu Nilson? falei Como tão pouco. assim? Mas antes de Acho que acabar. você tem que voltar Acho de que vai- novo. Ô, Luiz, eu só queria fazer uma 20 perguntas para fazer. uma perguntinha para você. Até porque você falou de comunicação não violenta, é um Isso. tema que ultimamente está Eu me acho interessando muito muito. legal. Muito bom. Qual que é a indicação de livro? De livro, Tem na alguma? minha escola eu tenho 2 livros para você ler sobre mesmo? isso. Agora, o melhor autor sobre isso é o Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Tá bom? Anotando ali, você viu que ele vai. E sua escola tem duas indicações? Como assim? Me explica melhor isso. Nós publicamos no último ano um livro Pode falar. um pouco mais complexo sobre neurociência mesmo, inclusive é voltado para a liderança, e tem o outro que é comunicação emocional, que é o primeiro que a gente vem trazendo. Posso até depois disponibilizar para vocês aí para a gente conversar. Ai, eu tô para gratidão, comprar quero um sim. lote novo, eu Ótimo. mando para o sindicato lá. Ah, acho eu importante. agradeço. Esse primeiro livro, ele é mais voltado para essa introdução mesmo. As pessoas não precisam ter estudado o tema para poder sair de cada página atuando. Isso é bem bom. legal. Mas deve ser muito bom ir lá fazer um curso com ele, hein, galera? Eu acho que vale a pena. Eu, Ah tô lá, até- Maria José. eu tenho uma vertente na escola, para 25, de fazer algumas inserções baseado em não financeira, vamos colocar assim, para fazer isso, disseminar ali nos processos. Eu vou muito em empresa, a gente vai muito em escola, e o sindicato até então não estava no meu radar. E aí, conversando com vocês agora, pelo que você trouxe, Gabriel, eu acho que vale a pena eu pensar sobre isso. Falar com o meu sócio, quem sabe a gente pode fazer algum trabalho aí voltado para colaboradores. Eu acho que um treinamento assim pode ser bom. Com Quem está na linha de certeza. frente atendendo o condômino visitante, eu acho que ele precisa ter a informação. Às vezes ele não faz porque ele não sabe. E deixa eu te Muito falar uma bom. coisa, só para encerrar também. Nós estamos entrando em época de oposição em outubro, tá? Faz tempo ainda, mas é um momento que é importante a gente ter lá no Sinconed uma visão sobre Precisamos comunicação não violenta. Não que nós sejamos violentos. Nós não somos. Não. Mas recebemos. Mas Na verdade, todos são violentos quando não sabem o que é ser violento.
Pois é, pois é. Eu acho que isso é legal porque vai ajudar a gente, inclusive, a conversar com todas aquelas pessoas que chegam com 40 pedras na mão e um monte de papel dizendo E que a gente Gabriel, não presta. se eu contar para você as 4 etapas simples de comunicação no violão, você vai ficar impressionado. Porque é muito simples. Olha lá. Tá É um vendo? acolhimento, é uma escuta verdadeira. Depois você demonstra seu sentimento para a pessoa e faz um pedido. É muito simples isso. É isso. Só que se você não treina, não exercita, você não sabe fazer. Exatamente. E fala da sua escola, só bem rapidinho. Ah, sim, ela chama SBCE, é Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. A gente tem cursos de 4 horas, até pós-graduação com MEC, inclusive. Tem Olha. plataforma digital, é uma escola bem legal. Eu falo com bastante alegria porque eu fui transformado por esse tema. Eu era muito truculento lá no passado, eu era gestor e eu só sabia fazer aquela coisa de atropelar. Eu acordava de manhã e falava assim, selva de pedra, leão feroz, eu tenho que matar para não morrer. Era assim que eu funcionava. Porque eu não sabia fazer diferente. Então eu era temido, eu não era respeitado. Quando eu aprendi a conversar, eu comecei a ser respeitado. E isso fez com que eu resgatasse a minha essência. Então hoje eu consigo ser um empresário com uma essência que funciona melhor e me deixa feliz no fim do dia. Porque eu sei Muito conversar, antes eu não sabia. E por ter sido transformado, virei professor dessa escola, depois eu virei 1/3 dono dessa escola, depois comprei a escola inteira e hoje eu tenho outro sócio nessa escola. Tá vendo? E www. vamos todo mundo. .sbcemocional.com.br. Tem o Instagram, tem tudo lá. Vai aparecer Ah, a hashtag é nossos qual? mágicos ali vão É fazer. mesmo? SBC Emocional. Beleza, vai aparecer tudo aqui na nossa... Isso, legal, legal. A nossa Vocês vão colocar, pô, alquimia legal, ali. põe lá o Insta, foi tudo, pessoal. Tá, Clica já. lá, tem coisas gratuitas para vocês acessarem. E me chama. vamos nos Vamos despedindo? pedir, né? Rapidinho? Desculpa, presida. Vamos Mas lá? já acabou? Acabou. Vamos? Pois é, como diz que tudo que é bom dura pouco, né? Acabou. Luiz, desde já agradecemos você aqui, né? Nossa, quanta coisa você passou para nós. Foi muito bom. E com certeza nós teremos aqui mais vezes. Ah, eu Correto, quero. Nilson? Nilcinho? Opa, com certeza. Eu faço Também- aqui até um convite. A gente pode falar de temas específicos sobre comunicação. Legal, muito Vou bom. amar. Não é? Vou te Se convidar for de novamente. comunicação não violenta, a gente pode falar só, isso, Com só sobre certeza. isso. Com Né? certeza. Vira quase um Muito bom. workshop aqui. Pode Isso me convidar mesmo. que eu venho. Isso mesmo. Então, Luiz, também eu te agradeço, né, pela experiência que você colocou pra gente aqui. A gente aprendeu muito, né, a Obrigado. sua experiência e tal. E desde já também eu agradeço essa oportunidade e uma boa noite para todos os nossos companheiros e companheiras, tá? Gabi? Primeiro eu queria dizer pra minha mãe que eu não vou virar síndico, não, mãe. Não ainda. Vai virar gestor. Vai virar gestor, é diferente. Luiz Fernando, foi um prazer, foi muito bacana conhecer você mesmo, um tema extremamente importante, interessante, instigante, fico muito feliz com a qualidade do programa hoje, viu? Obrigado. E é isso, minha querida presida. E vamos deixar ele. O abraço dele eu dou pessoal dele. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Aquele abraço, Renata, minha amiga, que eu não esqueci de você, não. Tem que ir lá, hein? Olha, gratidão, viu, de você ter aceitado. Quero que você volte novamente. Pretendo ir lá fazer o curso, viu? Eu quero muito. E boa noite, pessoal. E solta a nossa música. Boa noite. Está no pente. Pegue